Meu nome é Abigail Thompson, tenho 32 anos e nunca imaginei que a festa de aniversário do meu pai se tornaria a noite em que minha família finalmente descobriria a verdade sobre o meu sucesso. Durante anos, meus pais e minha irmã, Stephanie, desprezaram minhas aspirações profissionais, acreditando que eu nunca alcançaria nada de significativo. Eles não faziam ideia de que eu era dona do hotel de luxo onde estávamos até o momento em que minha irmã me impediu fisicamente de entrar, alegando que eu não tinha condições financeiras para um estabelecimento tão sofisticado. O sussurro da minha mãe, "Não nos envergonhe", ainda ecoava enquanto meu chefe de segurança se aproximava. Se você estiver assistindo, deixe um comentário me contando de onde você está assistindo. Clique em curtir e inscreva-se se você já foi subestimado pelas pessoas que mais deveriam acreditar em você. Agora, deixe-me levá-lo de volta para onde tudo começou. Crescendo no subúrbio de Minneapolis, sempre fui a única na família. Meus pais, Richard e Diana Thompson, administravam um escritório de contabilidade de sucesso moderado, o que nos proporcionava um estilo de vida confortável de classe média alta. Minha irmã, Stephanie, 2 anos mais nova que eu, tornou-se a criança de ouro quase desde o nascimento. Ela era convencionalmente bonita, sociável e se destacava nas coisas que meus pais valorizavam: manter as aparências, seguir os caminhos tradicionais e nunca criar problemas. Eu, por outro lado, era mais introvertida e ambiciosa de um jeito que minha família não conseguia entender. Enquanto Stephanie se juntou à equipe de líderes de torcida e namorava o capitão do time de futebol americano, eu abri um pequeno negócio vendendo agendas personalizadas para estudantes aos 16 anos. Meus pais viam isso como um hobby bonitinho, na melhor das hipóteses, e uma distração dos estudos de verdade, na pior. Abigail, por que você não consegue se concentrar em algo prático? Minha mãe perguntava sempre que me encontrava trabalhando em planos de negócios tarde da noite. Olha a sua irmã. Ela está se candidatando a todas as faculdades certas, fazendo contatos. É assim que você progride na vida. A rejeição do meu espírito empreendedor tornou-se um tema constante. Quando anunciei que queria estudar administração e negócios hoteleiros em vez de contabilidade ou direito, a decepção do meu pai foi palpável. Isso não é um diploma de verdade, Abby, disse ele durante um jantar tenso. Hotéis? Você quer ser o quê? Uma governanta glorificada? Não te criamos para ter objetivos tão baixos. Apesar da desaprovação deles, eu me mantive firme. Tive que pagar minha própria faculdade, enquanto meus pais arcavam com todas as despesas do curso de administração da Stephanie em uma universidade da Ivy League. Trabalhei em 3 empregos, turnos da manhã na recepção de um hotel, aulas à tarde e garçonete à noite em um restaurante de luxo. Aqueles anos foram exaustivos, mas educativos de uma forma que meus estudos formais não conseguiram igualar. No meu penúltimo ano, conheci Raquel Winters, professora de gestão hoteleira que se tornou minha mentora. Ela reconheceu em mim algo que minha família nunca reconheceu: determinação inata e um talento natural para identificar oportunidades negligenciadas no mercado de luxo. Você tem um olhar para o potencial, Abigail, disse-me Raquel depois que apresentei um estudo de caso de negócios que a impressionou. A maioria dos estudantes enxerga os imóveis como eles são. Você enxerga o que eles podem se tornar. Com a orientação de Raquel, consegui um estágio no Meridian Hotel Group durante meu último ano. Enquanto a maioria dos estagiários buscava café e tirava cópias, eu passava cada momento livre estudando o modelo de negócios deles, identificando ineficiências e, discretamente, elaborando propostas de melhoria que eu jamais esperava que alguém lesse. 3 meses depois, deixei um dos meus relatórios de análise na mesa de James Harrison, o diretor regional. Eu pretendia pegá-lo antes que ele voltasse do almoço, mas ele o encontrou primeiro. No dia seguinte, fui chamado ao seu escritório, certo de que seria demitido por excesso de responsabilidade. Em vez disso, James me ofereceu um cargo de gerência júnior após a formatura. Esta análise é melhor do que a que recebo de consultores a quem pago milhares de dólares, disse ele, tocando meu relatório. Precisamos de pessoas que pensem como você. Quando liguei para meus pais com a notícia, a resposta deles foi, na melhor das hipóteses, morna. Bem, pelo menos você terá um emprego estável, disse minha mãe. Embora estagiária de gestão não seja exatamente um bom exemplo para executivos. Stephanie acabou de receber uma oferta para uma posição de analista júnior no Goldman Sachs. Parei de compartilhar meus marcos profissionais depois disso.
Eles não sabiam quando fui promovido a gerente de hotel aos 26 anos, nem quando desenvolvi um programa de fidelidade de hóspedes que aumentou a receita do Meridian Group em 15%. Certamente não sabiam quando saí para abrir minha própria empresa de consultoria em hotéis boutique aos 28 anos, nem quando consegui investidores suficientes para comprar meu primeiro imóvel em dificuldades um ano depois. O Athena Hotel era um estabelecimento 5 estrelas decadente, que deu prejuízo durante anos antes de eu adquirir. Reformei-o extensivamente, repaginei-o brilhantemente e o transformei no hotel boutique mais exclusivo de Minneapolis. Em 18 meses, meu segundo imóvel veio em seguida. 6 meses depois, o terceiro. Aos 32 anos, eu era dono de uma pequena, mas prestigiosa, coleção de hotéis de luxo em todo o Centro-Oeste, com o emblemático Athena sendo minha joia da coroa e residência pessoal. Mantive a suíte da cobertura como meu lar. Meus pais e Stephanie permaneceram alheios a tudo isso. Na cabeça deles, eu ainda estava me esforçando em algum cargo de gerência intermediária em um hotel, mal conseguindo sobreviver. Eu nunca os corrigi, em parte porque eles nunca perguntaram, e em parte porque suas suposições revelavam mais sobre eles do que sobre mim. Quanto à minha vida pessoal, também a mantive separada da família. Meu amigo mais próximo se tornou Michael Tim, o brilhante chefe de segurança que contratei para o Athena. Ex-oficial de inteligência militar com formação em segurança cibernética, Michael rapidamente se tornou meu confidente e braço direito em todos os assuntos comerciais. Desenvolvemos uma amizade baseada no respeito mútuo e em uma visão compartilhada do que um serviço excepcional realmente significava. Eu namorava ocasionalmente, mas meu foco permanecia principalmente na construção do meu império empresarial. Os hotéis se tornaram meus filhos, minha equipe, minha família extensa. Não me passou despercebida a ironia de que eu havia criado exatamente aquilo que minha família biológica não havia conseguido proporcionar, um ambiente de apoio onde as conquistas eram reconhecidas e celebradas. Esse era o cenário em que se aproximava o aniversário de 60 anos do meu pai. Eu não ia a uma reunião familiar havia quase 2 anos, inventando desculpas sobre compromissos de trabalho que não eram totalmente falsas. Mas esse marco parecia importante o suficiente para justificar uma presença. E talvez, pensei, uma oportunidade de finalmente preencher a lacuna entre a pessoa que minha família pensava que eu era e a mulher que eu havia me tornado. O que eu não esperava era o quão grande essa lacuna havia crescido ou o quão espetacularmente ela desmoronaria na noite da comemoração do aniversário do meu pai. 2 meses antes do aniversário de 60 anos do meu pai, recebi uma mensagem de texto da minha mãe: estou planejando um jantar surpresa para o aniversário de 60 anos do meu pai. Estou pensando no Giovanni's ou no restaurante do Hotel Athena. Alguma ideia? Quase deixei meu celular cair. O Athena, o meu Athena, estava na lista dela. Por um momento, considerei contar a verdade ali mesmo, mas algo me impediu. Talvez fossem anos de condicionamento, ou talvez uma oportunidade inesperada para uma revelação mais significativa. A Athena tem uma ótima reputação, respondi casualmente. A sala de jantar privativa dele supostamente é excepcional. É muito caro, respondeu minha mãe. Provavelmente está fora do nosso orçamento. E do seu, obviamente. Isso doeu, mas eu já estava acostumada. Eu poderia ajudar com os custos, ofereci. Não precisamos de caridade, Abigail. Sua irmã está indo muito bem na empresa dela e se ofereceu para cobrir metade. Vamos resolver o resto. Reprimi uma resposta sarcástica e, em vez disso, sugeri, eu poderia pesquisar possíveis descontos por meio de contatos no setor. Minha mãe concordou relutantemente, o que me deu a abertura que eu precisava. Naquela tarde, liguei para o meu gerente geral no Athena, Jackson Porter. Jackson, minha família está planejando o jantar de aniversário do meu pai no nosso restaurante no mês que vem. Eles não fazem ideia de que sou o dono do lugar. Sério, Jackson riu. Isso é ironia cósmica ou timing fantástico? Um pouco dos dois. Eis o que eu preciso. Eles vão ligar para fazer uma reserva para a festa dos Thompson. Dê a eles o nosso melhor salão privativo, a suíte Winston, serviço completo, tudo de primeira qualidade. Mas quando perguntarem o preço, diga exatamente metade do preço real. Eu pago a diferença anonimamente. E devemos reconhecê-lo como o dono quando chegar? Perguntou Jackson. Parei, considerando esse detalhe crucial. Não.
Trate-me como qualquer outro convidado inicialmente. Encontrarei o momento certo para revelar a verdade. Nas semanas seguintes, acompanhei o processo de reserva à distância. Minha mãe ligou várias vezes, discutindo detalhes e questionando o preço surpreendentemente razoável para um local tão prestigiado. Meu chefe executivo desenvolveu um menu especial, e providenciei que os vinhos favoritos do meu pai fossem servidos durante toda a noite. Uma semana antes do evento, minha irmã Stephanie me ligou diretamente, algo que raramente acontecia. Então, você vai mesmo ao aniversário do papai? Ela parecia cética. Claro. É um marco importante. Mamãe disse que você conseguiu um desconto no Athena. Como exatamente você conseguiu isso? Você não é um convidado VIP lá. A oportunidade perfeita para confessar se apresentou, mas, mais uma vez, hesitei. Algo no tom de Stephanie, a presunção da minha insignificância, me fez querer esperar por uma revelação mais dramática. Já fiz alguns trabalhos de consultoria para grupos hoteleiros, disse vagamente. Cortesia da indústria, certo? Ela não se preocupou em esconder a descrença. Bem, tente se vestir adequadamente. O Athena é bem sofisticado. Talvez eu possa te emprestar algo se você não tiver nada adequado. Olhei para o vestido valentino personalizado que eu estava usando para uma reunião de negócios e sorri para mim mesma. Eu me viro. Só não nos envergonhe, acrescentou ela antes de desligar. Essas palavras se mostrariam notavelmente irônicas em poucos dias. Na noite anterior ao jantar, recebi outra ligação, desta vez da minha mãe. Abigail, tivemos que adicionar algumas pessoas à lista de convidados. Os Robertons, você se lembra do Jim Robertson, o parceiro de golfe do seu pai, e os Clarks, da Associação de Moradores. Ah, e a Stephanie vai trazer um novo namorado. Ele é sócio júnior do escritório dela. Um rapaz muito impressionante. Parece ótimo, respondi. A sala acomoda até 20 pessoas. Como você sabe disso? A desconfiança da minha mãe foi imediata. Dei uma olhada no site deles quando você mencionou fazer a reserva, me recuperei rapidamente. Bem, enfim, com os convidados extras, estamos preocupados com o custo. Sei que você se ofereceu para contribuir, mas achamos que seria melhor você pagar a gorjeta dos garçons. Assim, você pode participar sem estourar o orçamento. Fechei os olhos e contei até 10 claro, mãe. Ficarei feliz em pagar a gorjeta. Maravilhoso. E Abigail, por favor, seja pontual. A reserva é às 7 em ponto, e você sabe como seu pai odeia atrasos. Depois de desligar, sentei-me no meu escritório com vista para o horizonte de Minneapolis, contemplando a noite seguinte. Uma parte de mim se sentiu infantil por não simplesmente contar à minha família a verdade sobre o meu sucesso. Outra parte reconheceu que aquela era a oportunidade perfeita para lidar com anos de demissão e desrespeito. Liguei para Michael, meu chefe de segurança, e tracei um plano para a noite seguinte. Sua risada profunda ecoou pelo telefone. Você tem certeza dessa abordagem? Perguntou ele. É um pouco teatral. Às vezes, uma demonstração é mais eficaz do que uma explicação, respondi. Além disso, eles escreveram o próprio roteiro para este cenário. Estou apenas seguindo a liderança deles até a conclusão natural. Como sempre, estou aqui para te apoiar, Michael me garantiu. Amanhã certamente será memorável. Naquela noite, dormi na minha suíte na cobertura acima do Athena, o hotel em que minha família acreditava que eu não tinha condições de jantar, muito menos de possuir. O dia seguinte realmente mudaria tudo, embora não de uma forma que qualquer um de nós pudesse prever plenamente. A noite do aniversário do meu pai chegou com um timing teatral perfeito. Uma leve nevasca havia começado, salpicando a fachada histórica do Athena com um brilho cristalino que destacava seus detalhes art deco restaurados. Eu havia combinado de chegar separado da minha família, alegando que um compromisso de trabalho de última hora me atrasaria um pouco. Na verdade, eu queria observar a entrada deles pelas câmeras de segurança do hotel. Vestida com um vestido Givenchy azul meia-noite e simples, elegante, mas inconfundivelmente caro, sentei-me em meu escritório particular, ao lado da cozinha principal, observando os monitores enquanto minha família chegava 40 minutos mais cedo. Minha mãe,
usando o que reconheci como seu traje para uma ocasião especial, um terno setor John de 10 anos que ela reservava para eventos em clubes de campo e casamentos. Imediatamente começou a inspecionar tudo, do piso de mármore aos arranjos florais. Meu pai parecia desconfortável, mas impressionado, ajeitando a gravata repetidamente enquanto observava os murais restaurados no teto que eu havia encomendado a um artista renomado. Stephanie chegou momentos depois com seu novo namorado, Derek, ambos vestidos como se estivessem em uma festa de gala e não em um jantar em família. Ela imediatamente assumiu o comando, falando alto com o concierge e gesticulando dramaticamente como se pertencesse àquele lugar e estivesse fazendo um favor a todos ao explicar como as coisas deveriam ser conduzidas. Observei Jackson, meu gerente geral, cumprimentá-los pessoalmente e acompanhá-los até a suíte Winston, onde champanhe e aperitivos os aguardavam. A surpresa da minha mãe era evidente até mesmo na pequena tela de segurança. Eu havia autorizado muito mais do que o pacote razoável que ela havia recebido. Senhorita Thompson, minha chefe executiva, Elise, apareceu na porta do meu escritório. Tudo está preparado de acordo com as suas especificações. O vinho está decantando há 3 horas, e incluímos o bourbon favorito do seu pai para depois do jantar. Perfeito, Elise. Obrigada. Levantei-me, alisando meu vestido. Acho que está na hora da minha entrada. Como planejado, enviei uma mensagem de texto para Michael para que ele se posicionasse perto da entrada principal do hotel. Então, saí pelo meu elevador particular, saindo completamente do hotel e caminhando para me aproximar da entrada principal como qualquer outro hóspede. O timing precisava ser preciso. Cheguei no momento em que os demais hóspedes faziam o check-in na recepção. Um pouco afastado do grupo, observei os Robertons e os Clark serem encaminhados para a sala de jantar privativa. Assim que me preparei para segui-los, Stephanie surgiu de um corredor, provavelmente voltando do banheiro. Seus olhos pousaram em mim, estreitando-se com um julgamento imediato. O sorriso que se abriu em seu rosto não era amigável. Era a mesma expressão condescendente que eu vira inúmeras vezes na infância. Olhei para a mão dela até ela me soltar, depois ajeitei a manga antes de encará-la. Você nunca perguntou, eu disse simplesmente. Nenhum de vocês jamais perguntou. Então, empurrei as portas para cumprimentar meu pai surpreso, cuja expressão mudou da confusão para o espanto quando os funcionários me receberam não como um convidado, mas como seu chefe. A noite estava apenas começando. O restante do jantar de aniversário do meu pai se desenrolou como uma peça surreal, onde metade do elenco receberá um roteiro completamente diferente. Meu pai, inicialmente chocado e em silêncio diante da deferência da equipe para comigo, se recuperou mais rápido do que minha mãe ou minha irmã, e sua surpresa gradualmente se transformou em algo semelhante a orgulho à medida que a noite avançava. Então é por isso que você tem sido tão reservado sobre o seu trabalho, disse-lhe durante um momento de silêncio, quando nos encontramos sozinhos perto da mesa de sobremesas. Você é dono deste lugar inteiro? O hotel inteiro, este e vários outros, confirmei, observando seus olhos se arregalarem ainda mais. Por que esconder isso de nós? Havia uma confusão genuína em sua voz, sem o tom defensivo que minha mãe e minha irmã demonstravam. Pensei cuidadosamente na minha resposta. No início, foi porque eu não tinha certeza se conseguiria. Depois, quando consegui, ficou claro que todos vocês tinham uma ideia fixa de quem eu era e do que eu era capaz. Depois de um tempo, pareceu mais fácil deixar vocês acreditarem no que quisessem. Ele assentiu lentamente, parecendo preocupado. Suponho que não lhe demos muitos motivos para compartilhar seus sucessos. Foi a coisa mais próxima de um reconhecimento do tratamento desdenhoso que já recebi de qualquer membro da família. Antes que eu pudesse responder, minha mãe se aproximou, sua máscara social firmemente recolocada após o choque inicial. Abigail, os Clarks estão perguntando sobre as fotografias históricas no corredor. Já que você aparentemente sabe tudo sobre este lugar, talvez possa esclarecê-los. Seu tom era frágil, seu sorriso fixo. Quando me desculpei para falar com os convidados, ouvi meu pai perguntando a ela: você tinha alguma ideia sobre isso? Claro que não, ela respondeu secamente. Ela nos manteve deliberadamente no escuro para criar esse espetáculo. O resto da noite continuou dessa forma, minha mãe mantendo uma polidez rígida enquanto me lançava olhares que oscilavam entre descrença e traição, e Stephanie oscilando entre tentativas desajeitadas de se alinhar ao meu novo status e um retraimento taciturno, meu pai ficando cada vez mais fascinado a cada revelação sobre meu império empresarial.
Quando a sobremesa, um bolo de bourbon e caramelo feito sob medida para meu pai, foi servida, o grupo já estava praticamente dividido em duas facções, os que achavam meu sucesso intrigante e os que o consideravam ameaçador. Os Robertons e os Clarks me bombardearam com perguntas sobre o negócio hoteleiro enquanto minha mãe e Stephanie permaneciam em um silêncio estranho, Derek olhando desconfortavelmente de um para o outro. Quando a celebração finalmente terminou, por volta da meia-noite, instruí Jackson a garantir que todos os convidados recebessem cestas de presentes luxuosas e transporte para casa. Meu pai me abraçou calorosamente, sussurrando: "Estou orgulhoso de você, Abby", antes de ser levado embora pela minha mãe, que mantinha a boca fechada. Stephanie hesitou, claramente sem saber o que dizer. "Então, todas aquelas vezes que achamos que você não tinha condições de participar das férias ou contribuir com presentes para a família. Eu estava construindo isso", terminei para ela, gesticulando para o ambiente elegante. "E enviei presentes substanciais. As férias no Havaí para o aniversário da mamãe e do papai no ano passado, os cheques de Natal, tudo meu. Mamãe disse que eram de um primo distante que ganhou uma fortuna", disse Stephanie, parecendo genuinamente confusa. Ri sem humor, é claro que sim. Deus me livre de ter sucesso de uma forma que ela não orquestrou ou aprovou. Derek se aproximou, colocando a mão no ombro de Stephanie. "Devemos ir. O carro está esperando." Para mim, ele acrescentou com aparente sinceridade: "Que lugar incrível você construiu aqui. Realmente impressionante." Stephanie lançou-lhe um olhar que não consegui interpretar bem antes de se virar para mim. Conversamos em breve. Depois que eles foram embora, voltei para o meu escritório, tirei os saltos e me servi uma taça generosa do mesmo Bordeaux que havíamos servido no jantar. Michael bateu de leve antes de entrar na minha sala e se acomodou na cadeira em frente à minha mesa. "Foi uma noite e tanto", disse ele, afrouxando a gravata. "Como você está se sentindo?" Pensei na pergunta, girando o vinho na taça. "Aliviado, vingado, exausto, triste." Tomei um gole. Todas as opções acima. Seu pai parece ter mudado de ideia. Sim, reconheci, concordando. Ele sempre foi mais sensato do que a mamãe ou a Stephanie. Só não foi sensato o suficiente para me defender. Michael assentiu, compreensivo. "E agora? O que acontece amanhã, quando o choque passar?" Essa era a pergunta crucial. A revelação do meu sucesso havia sido dramática e gratificante naquele momento, mas eu conhecia o suficiente sobre dinâmicas familiares para reconhecer que aquilo era apenas o começo de uma complexa renegociação de relacionamentos e expectativas. "Suspeito que meu telefone vai começar a tocar bem cedo amanhã", eu disse. "Minha mãe vai exigir explicações ou tentar reescrever a história para afirmar que sempre acreditou em mim. Stephanie provavelmente vai oscilar entre o ressentimento e as tentativas de lucrar com sua conexão comigo." "E você vai responder como?" Coloquei meu copo na mesa, repentinamente certa dos meus próximos passos. "Vou estabelecer limites claros e firmes, pela primeira vez na minha vida. Não se trata de vingança ou vanglória. Trata-se de estabelecer o respeito que eu deveria ter tido o tempo todo." Nas 2 horas seguintes, Michael e eu delineamos uma estratégia que não visava punir minha família, mas sim me proteger e criar a possibilidade de relacionamentos mais saudáveis. Decidi então consultar a doutora Eleanor Reis, a terapeuta que eu consultava ocasionalmente desde que comprei meu primeiro hotel, para garantir que minha abordagem fosse construtiva, e não reativa. Como previsto, meu telefone começou a tocar às 7h03 da manhã seguinte e minha mãe. Deixei cair na caixa postal. Uma mensagem da Stephanie veio imediatamente: "Precisamos conversar. Posso passar no seu hotel hoje?" Não atendi a nenhuma das duas imediatamente, ligando para a doutora Reis para agendar uma consulta de emergência para aquela tarde. Quando cheguei ao consultório dela, com vista para o Parque Loring, eu tinha 17 chamadas perdidas, 23 mensagens de texto e um e-mail do meu pai que dizia simplesmente: "Devo-lhe um pedido de desculpas. Muitas desculpas. Quando estiver pronto para conversar, estarei pronto para ouvir." Aquele e-mail, tão diferente das mensagens de voz exigentes da minha mãe e das mensagens de texto alternadamente acusatórias e insinuantes da Stephanie, me deu a esperança de que pelo menos um relacionamento pudesse ser salvo. "A questão não é se você deve perdoá-los", disse a doutora Reis depois que contei os eventos da noite anterior.
A questão é que tipo de relacionamento você quer daqui para frente e quais limites precisam ser estabelecidos para que esse relacionamento seja saudável para você. Ao final da nossa sessão, eu tinha clareza sobre meus próximos passos. Não se tratava de punição ou vingança. Nem mesmo de forçar o reconhecimento de ofensas passadas. Tratava-se de criar uma nova dinâmica onde minha autonomia e conquistas fossem respeitadas, e onde velhos padrões de rejeição e menosprezo não pudessem continuar. Voltei ao Atena naquela noite e pedi à recepção que mandasse vir qualquer familiar que chegasse sem avisar. Então, sentei-me na sala de estar da minha cobertura, com vista para a cidade que eu havia conquistado nos meus próprios termos, e finalmente respondi ao e-mail do meu pai com uma mensagem simples: estou pronto para conversar. A sós. Amanhã às 14 horas, no meu escritório no Atena. Era hora de reformular meus relacionamentos familiares tão deliberadamente quanto construir meu império empresarial, com uma visão clara, limites firmes e a confiança inabalável que vinha de saber exatamente quanto eu valia. Meu pai chegou à nossa reunião precisamente 10 minutos antes, um hábito arraigado em décadas de compromissos com clientes em seu escritório de contabilidade. Jackson o acompanhou até meu escritório, onde eu havia combinado um café e seus biscoitos favoritos de uma padaria local. Que vista incrível, disse ele, contemplando o horizonte de Minneapolis das minhas janelas do chão ao teto. Ele parecia menor, de alguma forma, menos intimidador do que a figura grandiosa da minha infância. Foi por isso que escolhi este escritório, respondi, gesticulando para que ele se sentasse. Eu queria ser lembrado diariamente do que estava construindo. Um silêncio constrangedor se instalou entre nós, 32 anos de falhas de comunicação e conexões perdidas pairando no ar. Finalmente, meu pai pigarreou. Não sei por onde começar, Abigail. Ainda estou tentando processar tudo os hotéis, o seu sucesso, o fato de você ter sentido que não podia compartilhar nada disso conosco. Eu tentei, pai, disse eu, mantendo a voz calma, determinada a manter a objetividade em vez da emoção. No começo, eu tentei. Quando consegui meu primeiro cargo de gerência, quando abri minha empresa de consultoria, quando adquiri este hotel, liguei para casa todas as vezes. As respostas eram sempre as mesmas, desdenhosas na melhor das hipóteses, depreciativas na pior. Ele pareceu genuinamente surpreso. Não me lembro. Quando liguei para falar da minha promoção a gerente de hotel, minha mãe disse: pelo menos é um emprego fixo, e imediatamente mudou de assunto para o novo apartamento da Stephanie. Quando mencionei abrir meu negócio de consultoria, você perguntou se eu tinha um plano B para o caso de ele fracassar. Depois de um tempo, pareceu inútil compartilhar meus marcos. O rosto do meu pai corou de reconhecimento e vergonha. Agora me lembro. Eu não percebi. Achei que estávamos sendo práticos, incentivando você a ser realista. Você foi prática e realista comigo, eu disse, mantendo um tom objetivo, sem acusação. Você foi ambiciosa e encorajadora com a Stephanie. Padrões diferentes, expectativas diferentes, apoio diferente. Ele não negou, o que me surpreendeu. Em vez disso, assentiu lentamente. Sua mãe e eu entendíamos a trajetória da Stephanie, a carreira, o networking, os indicadores tradicionais de sucesso. Seus interesses pareciam tão não convencional, sugeri. Sim, ele concordou. Nós nos preocupamos. Talvez tenhamos protegido o nosso próprio conforto duvidando do seu. Ele ergueu os olhos, encontrando-me diretamente pelo que pareceu a primeira vez em anos. Eu estava errado. Nós estávamos errados. O que você construiu aqui é extraordinário, Abigail. O reconhecimento, tão simples, tão esperado, me atingiu com uma força inesperada. Pisquei para conter as lágrimas repentinas. Obrigada por dizer isso. Sua mãe está sofrendo com tudo isso, continuou ele. Ela se sente enganada, eu acho. E Stephanie está. Ele parou de falar, evidentemente sem saber como caracterizar a reação da minha irmã. Imagino que ambos se sintam ameaçados pela ruptura na hierarquia familiar, eu disse. Mas isso não é problema meu. Ele assentiu lentamente. O que acontece agora? Delineei os limites, estabelecidos com a orientação do Dr. Reis, manteria relacionamentos com os membros da família individualmente, em vez de como um todo. Não participaria de reuniões onde minhas conquistas ou estilo de vida fossem minimizados ou ridicularizados.
Seria honesto sobre meu sucesso futuro, mas não toleraria tentativas de usar meus recursos sem respeitar minha autonomia. Parece razoável, disse meu pai quando terminei. Mais do que razoável, considerando tudo. Também agendei reuniões com meu advogado amanhã para remover o anonimato de vários presentes que dei à família ao longo dos anos, acrescentei. As férias no Havaí, os cheques de Natal, as contribuições para o seu fundo de aposentadoria. Seus olhos se arregalaram ao ouvir isso. Os retornos extras dos investimentos dos últimos 3 anos, foi você? Sim, confirmei. Tenho complementado sua conta de aposentadoria desde que vendi meu segundo hotel. Queria que você e a mamãe ficassem confortáveis, mas sabia que ela não aceitaria ajuda direta minha. Meu pai pareceu atordoado e, em seguida, profundamente envergonhado. Todo esse tempo, tratamos você como o fracassado da família, e você nos apoiou discretamente. Não fiz isso por dinheiro, por gratidão ou reconhecimento, esclareci. Fiz porque pude e porque, apesar de tudo, vocês são minha família. Mas, daqui para frente, quero transparência, chega de presentes anônimos, chega de fingir ser menos bem-sucedido do que eu. Ele concordou, e nossa conversa mudou para a comemoração do seu aniversário. Ele admitiu que tinha gostado de verdade depois que o choque inicial passou, principalmente ao ver o respeito que minha equipe tinha por mim. Sua mãe ficava dizendo que você devia ter nos enganado de alguma forma, que não podia ser o seu hotel. Ele balançou a cabeça. Eu disse a ela que precisava aceitar a realidade que tinha diante de si. Isso não pegou bem. Depois que ele saiu, prometendo processar tudo o que havíamos discutido, passei a tarde em reuniões consecutivas com minha advogada, Sarah Jenkins, meu advogado, consultor financeiro, Marcus Williams, e meu terapeuta, Dr. Reis, consolidando meu plano de reestruturação dos relacionamentos familiares. Sarah Jenkins me ajudou a redigir cartas formais documentando doações financeiras anteriores e estabelecendo parâmetros claros para quaisquer interações financeiras familiares futuras. Meu consultor financeiro, Marcus Williams, revisou meu portfólio para garantir que minhas decisões financeiras relacionadas à família não impactassem minhas operações comerciais. O Dr. Reis me ajudou a me preparar psicologicamente para as conversas que viriam, principalmente com minha mãe, que provavelmente seria mais resistente à nova dinâmica. No final do dia, a operação reinicialização familiar, como Michael a chamou brincando, estava totalmente desenvolvida. Eu me sentia preparada, centrada e, pela primeira vez lidando com questões familiares, totalmente no controle da minha própria narrativa. Instruí Jackson a informar a recepção que minha mãe e minha irmã seriam admitidas se chegassem, mas que não receberiam nenhuma informação sobre meu paradeiro ou agenda. De fato, minha mãe apareceu sem avisar na manhã seguinte, claramente esperando ser imediatamente conduzida à minha presença. Senhora Thompson, Jackson a cumprimentou com perfeita cortesia profissional. Senhora, a senhora tem um encontro com a senhorita Thompson hoje? Sua indignação era visível até mesmo no monitor de segurança que eu observava do meu escritório. Não preciso de consulta, disse ela. Sou a mãe dela. Entendo, respondeu Jackson, mas a senhorita Thompson está em reuniões no momento. Terei prazer em verificar a disponibilidade dela ainda hoje ou agendar algo para amanhã. O limite, tão simples, tão padrão para qualquer outra pessoa, era claramente chocante para ela. Após vários minutos de protestos cada vez mais agitados, ela finalmente foi embora, mas não sem antes informar a Jackson que o informaria que lidaria diretamente com Abigail sobre essa situação ridícula. Ela ligou para o meu telefone imediatamente ao sair do hotel. Desta vez, atendi a ligação dela imediatamente. Olá, mãe. O que está acontecendo, Abigail? Ela perguntou. Eu fui te ver no hotel e fui tratada como uma estranha. Você foi tratada como qualquer outra visita sem hora marcada, corrigi gentilmente. Eu administro um negócio, mãe. Tenho reuniões, responsabilidades, uma agenda. Sou sua mãe. Não preciso de hora marcada para ver minha própria filha. Você poderia passar no escritório de advocacia da Stephanie e esperar ser imediatamente levado ao escritório dela? Perguntei. O silêncio do outro lado da linha me fez entender que o assunto havia sido resolvido. Isso é diferente, ela finalmente conseguiu dizer, mas com menos convicção. Na verdade não, respondi. Meu negócio, minha carreira, minha posição profissional, todas essas posições profissionais merecem o mesmo respeito que você sempre deu a Stephanie.
Precisamos conversar sobre o que aconteceu no aniversário do seu pai, como uma família, ela insistiu. Ficarei feliz em conversar com você, mãe, eu disse, mas não vou falar com você, mãe, até que você esteja pronta para reconhecer algumas verdades desconfortáveis sobre como você me tratou e sobre minhas escolhas de carreira ao longo dos anos. Não se trata de ela começou. É exatamente isso, interrompi com firmeza. Não estou com raiva e não estou tentando punir ninguém, mas estou tentando estabelecer limites que deveriam ter sido impostos há muito tempo. Ao final da nossa conversa, combinamos de nos encontrar na semana seguinte, com a presença da doutora Reis como mediadora. Não era a solução ideal do ponto de vista da minha mãe, mas ela reconheceu que eu não era mais a filha que podia ser ignorada ou manipulada. Stephanie se mostrou mais adaptável, se não mais sincera. Ela chegou ao Atena naquela tarde, com Derek a tiracolo, solicitando um tour pelo hotel incrível da minha irmã. A transição da condescendência para o súbito orgulho fraternal foi transparente, mas decidi aceitá-la como ponto de partida. Enquanto eu os mostrava, Stephanie me bombardeou com perguntas sobre o negócio, a clientela, as margens de lucro, calculando claramente a extensão total do meu sucesso. Derek pareceu genuinamente impressionado, fazendo perguntas ponderadas sobre o setor de hospitalidade e minha filosofia de gestão. Sabe, disse Stephanie ao concluirmos o tour no jardim da cobertura que eu havia instalado na primavera anterior, deveríamos conversar sobre possíveis colaborações. O escritório está sempre procurando locais impressionantes para eventos de clientes, e descontos para famílias seriam uma vantagem para todos. E lá estava, o verdadeiro propósito da sua visita, não a reconciliação, nem o interesse genuíno na minha vida, mas determinar como meu sucesso poderia beneficiá-la. Não ofereço descontos para famílias, respondi, gentilmente, mas com firmeza. O Atena mantém preços consistentes para todos os clientes, mas sua empresa pode fazer reservas por meio do nosso departamento de eventos corporativos, como qualquer outra empresa. O sorriso dela vacilou. Mas, com certeza, pela sua própria irmã. Prezo demais o nosso relacionamento para complicá-lo com complicações comerciais, interrompi suavemente. Acho que limites claros entre família e negócios são essenciais para que ambos prosperem. Derek assentiu em agradecimento, recebendo um olhar penetrante de Stephanie. O resto da visita transcorreu sem incidentes e, quando foram embora, Stephanie havia recebido a mesma mensagem que eu havia passado aos nossos pais: eu estava aberto a um relacionamento, mas apenas um baseado em respeito mútuo e limites claros. Naquela noite, jantei com Michael na minha cobertura, contando as interações do dia. Fase 1 concluída, disse ele, erguendo o copo em um brinde. Como está se sentindo? Pensei na pergunta com cuidado. Como se eu finalmente fosse a autora da minha própria história, em vez de uma personagem secundária na de outra pessoa. O desafiador encontro familiar com minha mãe ainda estava por vir, mas, pela primeira vez, me senti totalmente preparada para o que viria a seguir. Não se tratava de vingança ou retaliação por anos de rejeição. Tratava-se de resgatar minha narrativa e estabelecer o respeito que deveria ter existido o tempo todo. Às vezes, refleti, a resposta mais poderosa à subestimação não é provar que os outros estão errados. É viver a sua verdade tão completamente que a opinião deles se torna irrelevante. A reunião familiar que eu havia combinado com minha mãe ocorreu em um ambiente neutro, uma sala de conferências privativa no prédio do consultório do Dr. Reis, em vez do meu hotel ou da casa dos meus pais. Essa escolha de local foi deliberada, eliminando a dinâmica de poder associada a qualquer um dos territórios e sinalizando que se tratava de uma discussão facilitada, não de um bate-papo familiar casual. Minha mãe chegou 15 minutos mais cedo, vestida como se fosse para uma negociação comercial, num taier azul marinho sob medida, com a postura rígida e defensiva. Meu pai chegou 5 minutos depois, acenando para mim com um otimismo cauteloso. O Dr. Reis nos recebeu com cordialidade profissional, estabelecendo regras básicas para nossa conversa, sem interrupções, sem ataques pessoais e com foco em declarações na primeira pessoa em vez de declarações acusatórias na primeira pessoa. Estamos aqui para estabelecer padrões de comunicação mais saudáveis, explicou o Dr. Reis, não para atribuir culpas ou revisitar todas as queixas do passado. A expressão cética da minha mãe deixou claro que ela considerava toda essa abordagem um discurso psicológico desnecessário, mas mesmo assim ela sentiu. Comecei,
como havíamos planejado, falando calmamente sobre minha experiência de crescer como a criança menos favorecida, a rejeição constante das minhas escolhas de carreira e o padrão de minimizar minhas conquistas enquanto celebrava as da Stephanie. Dei exemplos específicos sem emoção, simplesmente expondo os fatos como eu os havia vivenciado. Enquanto eu trabalhava em 3 empregos para pagar a faculdade, você pagou a mensalidade integral e a moradia da Stephanie na Cornell, eu disse. Quando consegui meu primeiro cargo de gerência, você mudou de assunto para o novo apartamento da Stephanie. Quando liguei para contar que tinha aberto minha própria empresa de consultoria, meu pai perguntou se eu tinha um plano B para quando ela fracassasse. O rosto da minha mãe corou enquanto eu continuava, com as mãos se abrindo e fechando no colo. Quando terminei minha declaração inicial, a doutora Reis se virou para ela. Diana, você gostaria de responder ao que Abigail compartilhou? Minha mãe se endireitou, com a voz firmemente controlada. Acho que houve algumas interpretações equivocadas sobre nossas intenções. Sempre quisemos o melhor para nossas 2 filhas. Talvez tenhamos expressado mais preocupação com as escolhas de Abigail porque pareciam mais arriscadas, menos convencionais. A preocupação não era o problema, esclareci. Era a suposição do fracasso, a falta de apoio, a comparação constante com o caminho mais o apropriado da Stephanie. Nós te apoiamos. A compostura da minha mãe cedeu um pouco. Nós te demos um bom lar, uma boa educação. Durante o ensino médio, meu pai interrompeu baixinho. Fizemos Abigail pagar a faculdade sozinha, enquanto cuidávamos de tudo para Stephanie. Minha mãe se virou para ele, com a expressão de traição evidente. Aquilo foi diferente. Stephanie estudava numa universidade da Ivy League. As despesas eram muito mais altas. Mais uma razão para eu precisar de ajuda, ressaltei. A conversa continuou nesse tom por quase 1 hora, minha mãe alternadamente defensiva e indiferente, meu pai cada vez mais reflexivo e compreensivo, e eu permanecendo firme em minha perspectiva, mas aberto à deles. O Dr. Reis guiou a discussão com habilidade, evitando descarrilamentos e mantendo-nos focados no caminho a seguir, em vez de apenas reviver o passado. O ponto de ruptura chegou quando minha mãe finalmente expressou o que parecia ser sua principal queixa. Por que você escondeu seu sucesso de nós? Você tem ideia de como foi humilhante descobrir sobre seus hotéis na frente de todos os nossos amigos? Perceber que nossa filha mentiu para nós durante anos? Eu não estava mentindo, respondi calmamente. Simplesmente parei de compartilhar. Há uma diferença. Mas por quê? Ela insistiu, com uma confusão genuína quebrando sua raiva. Porque toda vez que eu compartilhava, você diminuía. Depois de anos assim, ficou claro que meu sucesso não se encaixava na narrativa que você havia criado sobre quem eu era e do que eu era capaz. Era menos doloroso guardar isso para mim do que ter isso constantemente desvalorizado. Algo na minha resposta ponderada pareceu finalmente penetrar. Minha mãe ficou em silêncio, o olhar pousado nas mãos. Nunca pensei nisso dessa forma, disse ela finalmente, com a voz estranhamente baixa. Sempre me vi como a pessoa prática, a realista, que mantém todos com os pés no chão. Para Stephanie, você foi a sua incentivadora. Para mim, você foi a voz da cautela e da dúvida, eu disse gentilmente. As 2 filhas precisaram das 2 respostas em momentos diferentes. Meu pai estendeu a mão para minha mãe, apertando-a gentilmente. Ela tem razão, Diana. Nós as tratamos de forma diferente desde o início. Esperávamos que Abigail fracassasse e Stephanie tivesse sucesso, e ambas corresponderam às nossas expectativas. Stephanie, seguindo o caminho que aprovamos, e Abigail, tendo sucesso, apesar da nossa falta de fé nela. A admissão, tão simples, tão profunda, pairou no ar entre nós. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas, algo que eu raramente presenciara na vida. Não sei como consertar isso, admitiu ela. Começa com o reconhecimento, disse o Dr. Reis, que você começou hoje, e continua com novos padrões de interação daqui para frente. Passamos a hora seguinte delineando esses novos padrões, meus pais respeitariam meus limites profissionais, reconheceriam minhas conquistas sem reservas e parariam de comparar meu caminho com o da Stephanie. Eu manteria a honestidade sobre minha vida e meu sucesso, em vez de me isolar. Construíríamos um relacionamento baseado em quem realmente éramos, em vez de papéis e expectativas familiares ultrapassados. E a Stephanie, minha mãe perguntou por fim. Ela também está lutando com tudo isso.
Meu relacionamento com Stephanie é separado, expliquei. Precisamos encontrar nosso próprio caminho. Ao final da sessão, o Dr. Reis sugeriu que tirássemos uma semana para processar tudo antes do próximo encontro. Meu pai me abraçou calorosamente enquanto nos preparávamos para ir embora. Minha mãe, após um momento de hesitação, aproximou-se com mais cautela. Seu hotel é lindo, disse ela, o elogio claramente difícil para ela. Gostaria de entender mais sobre o que você construiu, se estiver disposto a compartilhar. Foi um pequeno passo, mas significativo. Eu gostaria disso, respondi. 3 dias depois, Stephanie solicitou um encontro a sós, sem Derek nem nossos pais. Nos encontramos em um pequeno café equidistante entre seu escritório de advocacia e o Athena, território neutro para uma conversa que se mostrou mais desafiadora do que a que tivemos com nossos pais. Não entendo por que você está fazendo isso, ela começou sem preâmbulos, criando todo esse drama familiar, fazendo com que mamãe e papai se sintam péssimos. Não estou fazendo nada com eles, respondi calmamente. Estou apenas estabelecendo relacionamentos honestos e respeitosos depois de anos do contrário. Eles sempre nos apoiaram. Eles sempre te apoiaram, corrigi. Há uma diferença. A expressão de Stephanie mudou de indignação para incerteza. Eu nunca pedi para ser a favorita. As mudanças não foram instantâneas nem imperceptíveis. Houve contratempos, momentos em que minha mãe recaiu em velhos padrões de comparação, em que a natureza competitiva de Stephanie ressurgiu, em que a dinâmica arraigada da nossa família ameaçou se reafirmar. Mas a diferença agora era que esses momentos eram reconhecidos, enfrentados e corrigidos, em vez de aceitos como inevitáveis. Meu relacionamento com meu pai foi o que melhorou significativamente. Livre da personalidade forte da minha mãe, ele começou a visitar o Athena regularmente, genuinamente curioso sobre as operações do meu negócio. Ele até começou a oferecer consultoria contábil quando solicitado, não com o tom condescendente de antigamente, mas com respeito profissional por um colega empresário. Nunca te dei crédito suficiente, admitiu ele durante um dos nossos almoços mensais. Eu estava tão focado nos caminhos tradicionais para o sucesso que não conseguia reconhecer que você estava abrindo um caminho melhor. A transformação da minha mãe foi mais comedida, mas ainda significativa. Ela não menosprezava mais minha carreira nem me comparava desfavoravelmente a Stephanie, embora eu às vezes a pegasse com dificuldade para compreender plenamente o escopo do que eu havia construído. A diferença crucial era sua disposição para tentar, fazer perguntas, reconhecer sua compreensão limitada, visitar minhas propriedades com interesse genuíno em vez de ceticismo. Tenho recomendado o Athena para todos no clube de campo, ela me disse, orgulhosa, durante um telefonema recente. Cynthia Blackwell ficou morrendo de inveja quando mencionei que minha filha é dona dele. Ainda havia um elemento de orgulho indireto em seu apoio, mas eu havia aceitado que um entendimento perfeito poderia estar além do nosso alcance. A melhora da rejeição para o apoio imperfeito representou um progresso significativo. Stephanie e eu tínhamos estabelecido um relacionamento mais honesto, embora às vezes constrangedor. A dinâmica competitiva não havia desaparecido completamente, mas reconhecê-la havia diminuído seu poder. Até colaboramos em um evento beneficente realizado no Athena, combinando suas conexões jurídicas com minha experiência em hospitalidade, uma parceria que teria sido inimaginável um ano antes. Formamos uma boa equipe quando não tentamos superar uns aos outros, ela observou após o sucesso da arrecadação de fundos. Sempre poderíamos ter feito isso, respondi. Só que nunca nos demos essa chance. Além dos relacionamentos familiares, minha vida profissional continuou a florescer. Adquiri mais 2 imóveis nos últimos 6 meses, expandindo meu portfólio para 9 hotéis de luxo no Centro-Oeste. Michael foi promovido a diretor de operações de todo o grupo, supervisionando a segurança e a experiência dos hóspedes em todas as unidades. Talvez o mais significativo seja que eu tenha criado a Fundação Thompson para Mulheres na Hospitalidade, oferecendo bolsas de estudo e mentoria a jovens mulheres que buscam carreira no setor. A primeira turma de 10 bolsistas da Fundação iniciou seus programas naquele outono, cada um deles acompanhado por mentoras bem-sucedidas de diversas áreas da hotelaria. Você está criando o sistema de apoio que nunca teve, observou o Dr. Reis durante uma de nossas sessões de acompanhamento, agora mensais. Transformando decepções pessoais em mudanças estruturais. Concordo, eu disse. Parece mais construtivo do que apenas ficar com raiva do passado. Minha vida pessoal também evoluiu.
Depois de anos priorizando minha carreira acima de tudo, comecei a namorar James Bennett, um especialista em restauração arquitetônica que conheci durante a reforma da minha propriedade em Chicago. Ao contrário de relacionamentos anteriores que fracassaram devido aos meus compromissos de trabalho, James entendeu as demandas de construir algo significativo e trouxe sua própria paixão para a mesa. Equilíbrio não é questão de tempo igual, ele disse durante nosso terceiro encontro. É questão de respeito igual pelo que importa para cada um. Essa filosofia permitiu que nosso relacionamento prosperasse junto com minhas responsabilidades comerciais, sem que nenhuma delas exigisse precedência sobre a outra. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, ouvi a porta da cobertura abrir e fechar, Michael chegando para o nosso jantar estratégico semanal. Contemplando seu império, perguntou ele, juntando-se a mim na varanda com 2 taças de vinho. Contemplando a jornada, corrigi, aceitando o copo oferecido. Profissional e pessoal. Algum arrependimento sobre como tudo aconteceu? Perguntou ele. A revelação dramática em vez de uma abordagem mais discreta? Pensei cuidadosamente na questão. Acho que o drama era necessário. Minha família passou décadas me ignorando confortavelmente. O conforto precisava ser interrompido antes que a mudança real pudesse começar. Michael assentiu. Falando em família, sua mãe ligou para a recepção hoje. Ela marcou uma consulta para te ver na semana que vem, em vez de exigir acesso imediato. Eu ri. O progresso vem em muitas formas. Mais tarde naquela noite, depois de revisar os planos de expansão e os relatórios operacionais com Michael, verifiquei meu e-mail e encontrei uma mensagem do meu pai. Ele havia anexado um artigo sobre mulheres empreendedoras no setor de hospitalidade, que me destacava. Estou muito orgulhosa do que você construiu, dizia a mensagem. Não apenas os hotéis, mas a fundação, os programas de mentoria, tudo. Você criou o sucesso em seus próprios termos, o que é muito mais impressionante do que seguir o projeto de outra pessoa. Stephanie e eu estávamos conversando ontem sobre como sua abordagem aos negócios a inspirou a considerar direções mais criativas em sua carreira jurídica. Você influenciou a todos nós mais do que imagina. A mensagem trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos, não de tristeza ou mágoa persistente, mas do simples poder de finalmente ser vista e valorizada exatamente por quem eu era. A verdade que descobri ao longo desses meses foi que vingança, no seu sentido tradicional, nunca foi o que eu realmente desejava. A fantasia de fazer minha família se arrepender da demissão tinha sido satisfatória em abstrato, mas a realidade de construir relacionamentos mais saudáveis provou ser muito mais gratificante do que qualquer momento de vingança. O que eu realmente buscava não era o arrependimento deles, mas o reconhecimento deles, não do meu sucesso material, mas do meu valor como indivíduo com escolhas e conquistas válidas. Esse reconhecimento finalmente chegou, de forma imperfeita, mas genuína, não porque eu o tivesse forçado por meio de uma revelação dramática, mas porque eu havia criado espaço para ele por meio de uma comunicação honesta e limites firmes. A maior vingança contra aqueles que te subestimam não é fazê-los se arrepender. É tornar a opinião deles irrelevante para o seu senso de autoestima. A validação da minha família, agora concedida livremente, era bem-vinda, mas não mais necessária. Eu havia construído essa validação internamente, tijolo por tijolo, ao lado dos hotéis que se erguiam como manifestações físicas da minha visão e determinação. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, pensei nas jovens do meu programa de formação inicial, muitas das quais enfrentavam suas próprias lutas com dúvidas e rejeição. O bem mais valioso que eu poderia oferecer a elas não era apenas apoio financeiro ou conexões profissionais, mas a compreensão de que as limitações dos outros nunca deveriam se tornar as suas. Você já foi subestimado pelas pessoas que mais deveriam ter acreditado em você? Como reagiu, com raiva, retraimento ou determinação para provar que estavam errados? Deixe um comentário abaixo contando sua experiência e não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo se a minha história ressoou com você. Às vezes, as lições mais poderosas vêm das nossas experiências mais dolorosas, e sou grata a cada um de vocês por me permitirem compartilhar as minhas. Até a próxima, lembrem-se de que o verdadeiro sucesso não é medido pelo reconhecimento dos outros, mas pela vida que vocês constroem em seus próprios termos.